está presente naquele lugar? Deus está ali. Então nós não precisamos exclusivamente de um templo físico. Mas a casa do Senhor é algo significativo, né? Pois se este é o lugar onde nós adoramos ao Senhor, pois se este edifício é o lugar onde nós rendemos nosso coração, onde nós apresentamos o nosso culto, a nossa primícia, todos os domingos, este é um lugar especial, é verdade ou não? Então nós temos que tratar da melhor forma. E eu quero continuar convidando vocês, irmãos, depois nós vamos anunciar direitinho os dias que estaremos aqui, para continuar esse trabalho de pintura. Nós colocamos uma porta ontem, e eu vi ali o Jairo. Cadê o Jairo? Ele está lá, cuidando das coisas, né, como diácono, mas ele estava colocando uma porta das crianças ali, e às vezes a gente olha, né, e até abrir a porta é fácil, até fechar, mas colocar, o que é isso? E estava ali o Jairo suando, gente, a camiseta. Ele estava ali junto com o Gilmarzinho, e eles colocaram a porta das crianças, e ficou tão bonito. E eu vi as meninas, né, as irmãs aqui varrendo, limpando. A minha mãe estava aqui também. Minha mãe está na aula também, dando aula. Minha mãe está dando aula? Aliás, ela fez 67 primaveras. Depois vocês dão um abraço nela, tá bom? Eu vou dar uma licença. Não pode abraçar. Não pode abraçar. Dá um abraço assim, manda um coração para ela. Mas estava tão gostoso, estava tão bom. E nós fazemos isso porque nós queremos proporcionar um lugar, um ambiente, em primeiro, o melhor para Deus e também para as pessoas que vêm aqui. Por isso, se você está aqui nesta manhã, convidado, não se sinta mais uma visita, se sinta parte dessa família, amém? Esse é um lugar como se fosse a extensão da sua casa, como das nossas casas, para que a gente possa se sentir à vontade, para que a gente se sinta em casa, para que a gente se sinta num lugar acolhido. A família é um lugar para ser acolhido, não é verdade? Você se sinta em casa e se sinta acolhidos pelo Senhor nesta manhã. Essa é a casa do Senhor. E tem uma sala aqui, essa que o Cuca está ali fechando a porta agora. Essa sala se chama, sei lá, Jump LKC. É uma sala para os jovens e para os adolescentes. E olha, pais, nós vamos ter que trabalhar firme, porque nós queremos proporcionar ali um ambiente para os nossos filhos. E eu estava pensando ontem com alguém, eu não me recordo quem, acho que com o Kelsen, e a gente estava pensando assim, nós vamos colocar uma mesa de pimbolim amanhã. O que vocês acham do pimbolim? E eu já até pensei, que não vão somente ser jovens que vão estar ali. Ping-pong também. E também um negócio de fliperama, assim, sabe? Alguém sabe o que é fliperama? Só os mais... deixa para lá. E daí nós vamos proporcionar um ambiente para eles. E que eles saibam também, o meu desejo sempre foi de que os nossos filhos se acostumem com esse ambiente da casa de Deus. E que não seja algo exclusivamente litúrgico, que somente com cultos, com ritos, não. Que seja um lugar também para ele desfrutar da amizade, do crescimento e da comunhão genuína e verdadeira. Por isso nós queremos fazer desta forma. Quantos me entendem? Por isso nós nos esforçamos para fazer o melhor. E você é parte disso. A gente vai mandar nos grupos das células os momentos que a gente vai estar aqui para poder cuidar, para poder limpar, para poder pintar, para poder deixar. Até o final do ano nós temos um desafio de deixar isso aqui tudo pintado. E nós vamos ter um especial de Natal aqui. Vai ser o melhor especial de Natal que nós já fizemos. Nós vamos ter um coral cantando. Amém? Quem aqui faz parte do coral já está ensaiando já. Eu sei disso. A Vivi já está preparando um solo já. E nós vamos ver as crianças, os jovens fazendo algo lindo aqui, celebrando ao Senhor Jesus. E nós vamos ter esse lugar, possivelmente, se não estiver totalmente pronto, quase todo pronto, para iniciarmos o ano de 2021 cheios de um novo vigor e um novo ânimo. Eu quero compartilhar nesta manhã com vocês a respeito de fé, continuar falando de fé. A semana passada, o tema se chamava A Fé que Agrada ao Senhor. E eu coloquei 3 pontos importantes, posicionamento de cada um de nós, do qual eu falei assim, amém, continue, trabalhe para que você chegue lá. O primeiro era ser alguém que permanece firme, alguém que não desiste, alguém que persevera. Assim como aquela mulher cananeia, eu li a respeito daquela mulher cananeia, da qual falou a respeito das migalhas. Se ela comesse as migalhas que caem da mesa, somente com as migalhas daquele alimento, ela veria o milagre na vida da sua filha. Quantos se lembram?
E ela foi perseverante, mas ela também teve um coração humilde, bem como ela obedeceu ao Senhor em tudo. Perseverar, ser humilde e obedecer. Eu quero falar nesta manhã sobre a fé em ação. Continuar sobre esse mesmo tema. Na semana que vem falaremos um pouco mais. E na última semana falaremos sobre gratidão, fazendo menção da ação de graça ou do dia de ações de graça. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Mateus capítulo 8. Abra Mateus 8, eu quero ler do versículo 1 ao 3 com vocês. Amém? Mateus 8, versículo de 1 a 3. Vamos aprender um pouquinho mais. Eu quero ser o mais prático possível. Eu não sou um professor, né? Eu não tenho a didática de um professor, como alguns têm aqui, são mestres. Eu sou um pregador. E eu quero ser o mais prático para que você hoje saia daqui, né, desfrutando de uma palavra, crescendo um pouco mais, colocando a sua fé em ação. A fé em ação, ou o agir por fé. Olha o que diz aqui no versículo 1 de Mateus capítulo 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões, estamos falando de Jesus, quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero. Seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Amém e amém. Esse é o trecho onde Jesus estava num sermão, no Sermão do Monte, lembra? Mateus 5, 6 e 7, bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Deus fala das bem-aventuranças, Jesus fala a respeito de princípios importantes, termina no final do capítulo 7, falando a respeito de construir duas casas, uma sobre areia e outra sobre a rocha, e aquela que é construída sobre a rocha é aquela que persevera. Amém? Jesus estava ensinando. Quando ele terminou aquele tempo de ensino, quando ele terminou sua aula, quando ele terminou de compartilhar, ele sai daquele monte, desce aquele monte e se encontra com um leproso. Se encontra com um homem leproso. E o que era a lepra para o povo e cultura de Israel? Era algo repugnante, era algo que, como uma doença repulsiva, a lepra era algo que ia degenerando, ia trabalhando, né, o poder dessa doença na vida das pessoas, no corpo dessas pessoas. Era algo lento, era algo progressivo, grave, e era uma doença incurável naquela época. Era incurável. Então aquele que contraía a lepra, e eu creio que a Bíblia não fala sobre isso, mas do jeito que ela fala sobre lepra, era uma das doenças, há 2000 anos atrás, mais atemorizante, que trazia mais temor e medo para as pessoas. Ninguém poderia ter lepra. Porque, em primeiro, era uma doença que não tinha cura, não havia medicina que pudesse curar a lepra. Outra coisa, trazia repulsa, ou seja, as pessoas não queriam ficar perto dos leprosos. E nem podiam, por quê? Porque eles consideravam, além da doença ser uma doença contagiante, elas consideravam pessoas impuras. Olha que loucura. Quem tinha lepra era considerado para os judeus pessoas impuras. Então, eles não podiam nem tocar nos leprosos. Existia um lugar, nos estudos diz que eram lugares chamados de vilas de leprosos, leprosários. Só ficavam os leprosos naquele lugar. Eu fico imaginando como era louco esse lugar. Existiam também cavernas, eles chamavam cavernas de morte, eu estava lendo sobre isso, e eram onde os leprosos se escondiam. E falavam sobre cavernas, né, de lugares de morte, por quê? Porque o final deles era a morte, era a destruição, era, né, acabar-se e assim por diante. Então era algo que ninguém queria ter. E de alguma forma afligia as pessoas que tinham. Isso fazia com que eles vivessem longe do convívio daquele que eles amavam, sejam amigos, eles tinham que ficar longe da comunidade, longe das pessoas e especialmente, escutem-me, longe de suas famílias. Fique imaginando o pai que contraía lepra, não podia ficar perto da sua esposa, dos seus filhos. A mulher não podia ficar perto dos seus filhos. Imaginem uma mãe, porque mãe é tão apegada aos seus filhos, não é verdade? Os pais também.
Eu vejo o Thales ali, estava vendo ali, ele deu banho na Sarinha essa semana, não foi, Thales? Com essas mãos grandes, né, com esses braços fortes do Thales, jiu-jitsu. Mas ele ama a sua filha, as suas filhas. E essas mães que amam seus filhos não poderiam estar com seus filhos. Elas eram consideradas pessoas que não podiam viver em comunidade. Que loucura! Agora, deixa eu falar algo a vocês, para trazer algo na nossa vida, na nossa realidade. A minha pergunta é: qual é a história da sua vida, da qual você de repente está vivendo? Ou qual área, qual circunstância na sua vida que de repente você está vivendo, que é parecido com uma lepra? Que você está vendo aí e é algo que vai se destruir, é algo que vai morrer. Às vezes um casamento, um relacionamento. Você pode estar olhando para os seus filhos e eles estão afastados de Deus. Esses dias eu falava com um casal que tem muitos filhos. Ele falava assim: meus filhos estão afastados de Deus. Estão bebendo, estão fazendo isso e aquilo. E às vezes as pessoas estão olhando para isso como, no mesmo sentido, uma lepra. Se não parar, isso vai destruir. Quantos entendem o que eu estou falando? Se isso não cessar, isso pode ser destrutivo. Isso pode morrer. Pois o final da lepra era a morte. Se não tiver restauração nesse relacionamento, nessa família, nessa situação, pode destruir. Falando a respeito de casais, quantos casais eu e minha esposa já aconselhamos, dizendo assim: se vocês não restaurarem isso, se vocês não trabalharem essa situação, se vocês não deixarem algo acontecer, e eu vou falar desse algo que deve acontecer, isso pode ser destrutivo. Se não houver atitudes, se não houver posicionamento, isso pode destruir, ou pode se destruir. Ou mesmo na vida pessoal, profissional, se você não resolver essa situação na sua vida pessoal, profissional, financeira, isso pode te destruir. Existe um ditado no mundo que diz que o crime não compensa, e é verdade. Uma hora ou outra, aquele que estiver indo num caminho ou semeando algo de maneira indigna ou de maneira equivocada, vai colher um fruto equivocado. Escutem o que eu estou dizendo. E às vezes nós olhamos para situações assim nas nossas vidas, nós olhamos por circunstâncias ou para circunstâncias, nós olhamos às vezes para algo que pode ser uma lepra na nossa vida, como um pecado, ou uma iniquidade, aquilo que todos os dias está ali se manifestando. Quantos entendem o que eu estou falando? Eu vou ser mais claro. Sabe aquela palavra que é torpe e que às vezes escapa da tua boca? Quantos sabem o que eu estou falando? Principalmente, eu posso ser sincero com vocês ou não? Posso ser ou não? Quem está aqui, para que a gente não fique com rodeios aqui, amém? Principalmente quando nós estamos nervosos, não é verdade? Quando está tudo bem, não, ai meu amor, linda vida, flores. Agora, quando as coisas estão apertadas e sai cada palavra da boca. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sou perfeito. Eu sei muito bem o que é isso. Mas nós nos policiamos em nossa casa. Nós sempre estamos ali olhando. E às vezes uma palavra, quando não é uma palavra ruim, uma palavra torpe, mas só tem aquele, somente um soar, sabe? Um soar, um timbre somente de algo ruim, todo mundo já se olha, sabe? Todo mundo já se olha e fala assim: essa palavra não nos pertence. Mas às vezes eu estou ao lado de irmãos e vejo como eles não poupam. E eu digo algo com vocês, queridos, às vezes isso pode ser uma lepra, né? Fazendo uma analogia, porque é algo que nós não percebemos, mas vai destruindo. Porque de uma palavra é gerada outra, e às vezes são palavras que podem ofender, machucar, que podem trazer algo ruim num relacionamento. Escutem o que eu estou dizendo. Como eu disse, a lepra, ela é assim, ela é progressiva. Ela é lenta e progressiva, e o final dela é a morte. Vícios. Vício não, o vício é destrutivo, é como uma lepra. Vai ali consumindo. Pensem, por exemplo, o que faz a nicotina na vida de uma pessoa. O que faz o álcool na vida de uma pessoa. O que faz,
Essas coisas que viciam, ou até a vida moral, aquilo que vai viciando as pessoas, como isso é algo como uma lepra. Aos poucos, vai destruindo. Aos poucos, progressivamente, vai machucando, até chegar ao fim, à morte. E às vezes até literalmente dizendo. Quantos me entendem? Bem, a situação desse leproso era terrível. Não que ele tivesse um coração ruim, não. Nós não sabemos qual foi o motivo porque ele contraiu aquela lepra, mas ele estava assim. E o que eu quero dizer para vocês nesta manhã é a mesma coisa. Não importa em que situação você viveu, em que circunstância você viveu, para chegar de repente em alguma situação na tua vida onde você está falando, ali tem lepra. Ou ali é como a lepra, ali é como essa situação, ali é como essa circunstância, não importa o que seja, é você quem vai fazer uma reflexão agora, é eu quem vai fazer agora uma reflexão da minha vida, da sua vida, de modo a falar assim, não, alguma coisa está errada aqui, alguma coisa tem que ser mudada aqui, alguma coisa precisa ser transformada, uma transformação genuína, porque eu não quero a ruína naquilo que é precioso para mim, naquilo que é precioso para minha casa, naquilo que é precioso para aqueles que eu mais amo, que é a minha família. Escutem o que eu estou dizendo. Essa palavra é para você nesta manhã. E por que para você, não é para mim? Porque para mim ela já chegou nessa semana. O Senhor falou comigo. Bom, é para mim também. E enquanto eu meditava sobre ela, eu ficava pensando em áreas na minha vida, na minha casa, que se precisam ser trabalhadas. E nesse momento eu me lembrei daquilo que nós estávamos falando, a fé. E quando nós colocamos a nossa fé em ação, o Senhor pode agir, o Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar a nossa vida, a nossa causa, ainda que ela seja impossível. Pois a situação desse leproso era impossível, não havia cura para a lepra. O que ele vai fazer? Eu estou leproso, eu não posso ter contato com a minha família, a minha situação é destrutiva, eu estou no leprosário, eu estou na caverna da morte, eu não posso tocar naqueles que eu amo, eu vou morrer. É assim que ele pensava. Mas alguém desceu aquele monte. Alguém surgiu na vida daquele homem. Mas veja, queridos, Jesus apareceu, Jesus, estava ali na sua frente. Quando eu iniciei esse culto, escutem, quando eu iniciei esse culto, eu disse assim, que quando 2 ou 3 e mais pessoas se reúnem no nome dele, e ali ele está. Essa é uma promessa, e a palavra de Deus diz que ele, e a palavra dele não mente. Não existe mentira, dolo na palavra de Deus. O que está ali escrito é verdade e se faz verdade. Se ele disse que estaria entre aqueles que o buscam, aqui ele está. Jesus desceu do monte, hoje está aqui com a gente. Agora pensem nessa imagem. Pensem que estava ali aquele leproso, longe do monte, longe de Jesus. Pensem nessa imagem comigo, nesse versículo. Jesus desceu do monte, Jesus veio do céu, Jesus veio do lugar que o salmista diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde está o meu socorro. O socorro estava no monte, mas ele desceu do monte, Jesus desceu do monte. Ele fez questão de descer, ele quis se aproximar de nós. Ele quer chegar bem perto da gente. Isso não é maravilhoso? O povo, antes de conhecer Jesus, o povo de Israel vivia baseados em uma promessa. Mas a promessa se cumpriu, porque ele desceu do monte, ele fez questão de ter relacionamento, ele fez questão de ficar perto das pessoas. E veja que ele desceu do monte. Eu estava ouvindo um pastor pregando sobre esse tema, já até compartilhei um pouco com vocês. Esse pastor se chama Joseph Prince. Ele disse que provavelmente ele estava pregando num momento da sua vida, ali nessas campinas ou neste monte, no Monte das Bem-aventuranças. E ele disse que ele estava pregando e de repente ele viu um lugar onde tinham várias pedras. E era exatamente no caminho que Jesus ia fazer, se não me engano ele ia para Cafarnaum. E quando Jesus terminou o sermão do monte, ele começou a ir na direção daquelas pedras. E ele ficou imaginando que esse leproso estava lá embaixo, naquelas pedras, atrás daquelas pedras. Por quê? Porque ele tinha lepra, porque ele não podia ter contato com as pessoas. Talvez ele olhasse Jesus de longe. Ele ficava ali olhando para Jesus e vendo, ali está o Salvador, ali está o socorro, ali está aquele que pode mudar a minha vida. E o que fez Jesus?
Talvez em tudo que Jesus estivesse ensinando ali, seria bom para aqueles que estavam ouvindo, mas quando Jesus, porque ele tinha uma percepção incrível, eu creio, ele ouviu, ele sentiu, ele percebeu que alguém estava precisando dele, alguém estava pedindo socorro, alguém estava desesperado, alguém estava sem controle das suas situações e circunstâncias. Imagine comigo essa cena. Então ele desce, ele se despiu ali do seu lugar de mestre, do seu lugar de homem que fala palavras tão poderosas, fala palavras tão que mudam tanto, que transformam tanto. Uau, quanta sabedoria! E ele sai dali. Jesus é assim, queridos, ele sai, ele desceu o monte, ele saiu daquele lugar e foi na direção daquelas pedras, eu creio. Ele estava indo naquele caminho e ele foi de encontro aquele leproso. Eu quero dizer para você nesta manhã, que a única coisa que temos que fazer é colocar a nossa fé em ação como esse homem pôs. Pois Jesus já desceu do monte, Jesus ele já se fez carne, ele já tomou uma decisão e ele já veio na tua direção. Quantos podem dizer amém? Ele já fez isso. Ele já decidiu, não é incrível isso? Às vezes, né, quem está perdendo tempo somos nós, porque ele já decidiu. Jesus não perde tempo. E ele foi na direção daquele leproso. Que incrível essa cena. Quantos aqui estão comigo? Agora, esse leproso, ele colocou, eu creio, por esse é o tema dessa ministração, a sua fé em ação. E é incrível que são coisas simples. De um homem que vivia no opróbrio, na situação e a circunstância que ele vivia, mas ele colocou a sua fé em ação. E eu creio, queridos, que é o que nós devemos fazer. Eu creio não, e eu tenho certeza, por isso eu deposito a minha fé, que é o que devemos fazer. Não importa a sua circunstância, porque Jesus já desceu o monte e já veio ao teu encontro. Não importa o teu passado. Ah, mas Anderson, você não conhece o meu passado. Jesus não se preocupou com o passado daquele leproso, ele foi na sua direção. Jesus não se preocupa com o seu passado, ele vai e ele está indo na sua direção. Não é maravilhoso isso? Ele está indo na tua direção. Imaginem, você está aí sentadinho e Jesus está chegando perto de você. Ele está olhando para você. O que devemos fazer? Ponha a tua fé em ação. Haja por fé. Mesmo porque o que falamos sobre Hebreus capítulo 11, se não me engano, que diz que a fé é aquilo que agrada ao Senhor. O que ia agradar ao Senhor naquele momento, o que ia mover o coração de Jesus, o que ia fazer a sua mão se deslocar em sua direção e fazer o que ele fez, porque Jesus tocou aquele leproso. O que fez? A fé daquele homem. A fé. Olha a importância, a fé. O que agrada ao Senhor não são obras, queridos. Nós precisamos das obras. É importante, ela é um complemento. Ela faz parte de alguém que tomou uma atitude antes. Mas o que agrada ao Senhor é a fé. A fé. E o que é impossível para você? Ah, para Deus isso é tranquilo. Sabe quando você chega perto de alguém que é muito expert em um assunto e você chega cheio de dúvidas? E você fala assim, puxa, esses dias eu estava vendo, porque o Pedro fez algo antes do que a Júlia e a Flávia, então onde elas buscam refúgio quando elas não estão entendendo alguma matéria da escola? No Pedro. É verdade ou não, Pedro? E é tão bom, eu fico ali apreciando, né? Elas deveriam vir no pai, mas o pai se esqueceu. A mãe não, a mãe é inteligente, lembra de tudo. Eu já não lembro tanto. Embora eu tenha feito engenharia, eu nem lembro mais o que eu fazia lá naquele lugar. Olha só. E aí elas chegam perto do Pedro e falam assim, Pedro, eu estou preocupada, e eu vejo assim a preocupação delas. E aí o Pedro, porque já passou por isso, tem experiência, começa a explicar com paciência e tudo mais. Isso não é bom? A gente não se sente tão acolhido? Então pensem que, mesmo que você tenha problemas difíceis, como uma matemática, ou como algo que você tinha dificuldade no colégio, ou a sua própria vida,
você vai chegar diante daquele que é o expert, diante daquele que não tem problema nenhum com nada, diante daquele que é o Criador, diante daquele que sabe tocar e sabe onde tem problema. Por isso nós dizemos que ele é o médico dos médicos, porque ele enxerga antes mesmo de tocar. Eu creio que Jesus, só de perceber um sentimento, eu já sabia qual era o problema, é a lepra, e eu sei como curar a lepra, ele sabe. Ele sabe. E o incrível é que ele usou algo tão incrível, ele tocou. Ele tocou aquela pessoa e aquele toque de Jesus curou a sua lepra. Ele é expert. Ele sabe tocar, ele sabe se tem que tocar, ele sabe onde tocar, ele é Jesus. Quantos podem dizer aleluia? Que dia de sorte para essa pessoa. Que dia incrível para esse leproso. Eu não sei quantos outros leprosos havia em Jerusalém, mas para aquele homem foi o melhor dia. E o que é incrível, que eu precisava falar para vocês, enquanto eu estava na minha casa meditando, eu queria dizer isso para vocês, que dia incrível que é hoje para todos nós. Nós estamos como aquele leproso escondido entre as pedras, mas alguém já está descendo do monte, está vindo na nossa direção, o que devemos fazer? Quantos estão curiosos? Eu estou curioso. Veja o que esse homem fez, olha o que diz o versículo 2. Um leproso, quando Jesus se aproximou dele, vendo Jesus chegar e se aproximando dele. Esse homem, além de ver Jesus chegando vindo na sua direção, ele se aproximou de Jesus. Esse homem se aproximou de Jesus. Esse homem chegou bem perto de Jesus, ele demonstrou nesse momento uma determinação verdadeira, genuína, ele chegou perto de Jesus. Ele ficou face a face perto, ele podia estar perto ao ponto de falar e Jesus ouvir. Se aproximou, chegou perto, se aconchegou. Quantos entendem isso? Sabem, queridos, às vezes, nós pensamos que esses movimentos de homens e mulheres sendo curados, transformados, vendo milagres, prodígios, depende de grandes coisas, mas nós não percebemos que na palavra são coisas mais simples do que imaginamos. É só se aproximar de Jesus. É só chegar perto dele. Chega perto dele. Chega perto do teu Jesus. Simples assim. E eu creio que essa atitude é uma atitude e demonstra grande fé. Por quê? Porque às vezes as pessoas não se aproximam de Jesus e ficam olhando ele de longe. Ficam pensando que existe alguém que faz, que tem poder, escutam histórias e às vezes até colocam incredulidade. Mas por quê? Porque não tem a sua fé em ação. Por isso é o oposto à incredulidade. Mas quando tomamos uma decisão de nos aproximarmos dele, essa é a fé em ação. E eu vou deixar mais claro o que eu estou falando. Você veio aqui esta manhã, essa é a tua fé em ação. Quantos podem dizer amém? Mesmo que você está na sua casa. Você ligou esse YouTube, Facebook, a sua fé está agora entrando em ação porque você está se aproximando do Senhor Jesus. O que mais? A palavra, pois Ele é o verbo vivo, não é? Ele é a palavra. Quando você chega perto da palavra de Deus, olha que maravilhosa essa revelação. Você está se aproximando de Jesus. Quando você está perto de alguém em comunhão, você está se aproximando de Jesus. Eu sempre falo disso, mas existe uma música antiga que dizia assim, que quando nós queremos ver Jesus, às vezes nós vemos na vida dos nossos irmãos. Ela dizia assim: Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. O Kelsen lembra dessa música? Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, Filho do Deus vivo, Deus de nossos... Olha para a vida do teu... Olha para a pessoa que está ao teu lado. Olha, ei, olha para ele agora. Veja Jesus aí. Essa semana eu estava falando com a Jamile,
ontem mais precisamente, e ela estava dizendo de pessoas que são tão generosas, que têm ajudado, além da sua família, a ir até a sua casa. Quantos sabem que eles estão passando por momentos de luta? Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui. Essa semana nós vamos levantar um clamor, como não fizemos ainda, temos feito bastante, mas pela vida da Sara. Quantos aqui estão dispostos a orar pela Sara? Nós vamos nos engajar mais ainda. Nós vamos trabalhar jejum, oração, para nos aproximarmos mais de Deus, né? Montar algum esquema de intercessão para clamarmos pela vida da Sara. Ela tem aí uma situação onde vai passar por uma intervenção, né, Thales? E ela precisa da oração, da nossa oração. E nós vamos fazer isso, amém, queridos? Amém, o pessoal que está em casa? A Sara nasceu, é uma menina linda, eu estive com ela no hospital. Eu quero dizer para vocês que eu estive ali, eu e minha esposa. E eu estava dizendo na semana passada, para quem não ouviu, mas a sua avó está aqui hoje, ela vai ouvir pessoalmente. Eu não peguei ela no colo, mas eu acomodei ela como se fosse colocar no meu colo, e ela percebeu que tinha alguém diferente ali. E era o pastor dela. E ela se mexia assim. É uma menina linda. E ainda que os olhos da medicina, dos médicos, estão olhando de uma forma e diagnosticando de uma forma, os olhos do Senhor são diferentes, porque assim como aquele homem precisava de uma intervenção, precisava de um milagre, o Senhor Jesus desceu, e ele foi e se aproximou de Jesus, e a sua sorte começou a ser mudada. A sorte dela está sendo mudada, em nome de Jesus, amém. Feche os seus olhos agora, Deus, em nome de Jesus, queremos levantar um clamor agora, pela vida da Sara. O Senhor Jesus, esse que desceu do monte, veio, Deus, ao encontro daquele leproso. O Senhor é quem está ali agora, Deus, ao lado daquela serva, daquela menina, daquele bebê, Senhor. Oh, Deus, invade agora, Deus, todo aquele local, aquele ambiente, Deus, aquela UTI agora, aquele lugar, o neonatal, Deus, e com a tua graça, Senhor, destila sobre ela agora, Deus, a vida que há em ti, Jesus, a virtude e o poder que há no nome de Jesus. Oh, abençoa, Deus, o Thales, a Jamília, a Ruth, essa família agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Esse homem se aproximou de Jesus. E o meu conselho, o primeiro nesta manhã é: aproxime-se dele. Não hesite. Mas eu estou leproso. Ele se preocupou com sua lepra? Veja que ele teve que lutar contra paradigmas, ok? Ele não podia chegar perto de um judeu. Jesus era judeu. Ninguém sabia ao certo se ele era o Messias. Eles estavam entendendo isso. Ele era. Mas esse homem se aproximou de um rabi, de um judeu. Ele quebrou paradigmas. Ele não se importou. O que eles vão pensar de mim? Ele foi. Ele estava determinado. Não se importe com aquilo que está rodeando, nem se importe com a sua situação. Anderson, você não conhece, eu já disse a minha história. Ele não estava preocupado, Jesus não estava indo por conta de uma história, de uma situação, e nem por conta da situação daquele homem. Ele estava indo porque Ele é o Salvador, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que tem poder. E aquele homem se posicionou e a sua fé entrou em ação. Ele se aproximou da palavra. Leia a palavra de Deus. Leia. A gente pensa que é um passe de mágica. A Cláudia estava falando sobre a ceia. Não, são apenas elementos. E a gente bebe um pouquinho de um copo de suco e comemos um pedacinho de pão. Quantos comeram esse pão? E comemos um pedacinho, agora pronto. Fiz o meu rito. Não é isso. Há poder no sangue, há poder no corpo de Cristo. Você toma, você bebe, você come deste pão e você desfruta do poder dele. A palavra tem poder. Leia a palavra. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos. O que é agir por fé? É que esse homem, além de se aproximar de Jesus, mas ele também se quebrantou diante do Senhor. Aqui está algo importante em que você precisa trabalhar. Quando esse homem se quebranta, quebrantar-se, queridos, é reconhecer. Entenda isso, quebrantar-se, se humilhar, é reconhecer. Naquele momento ele reconhece o Senhor, e aqui ele diz que começa a falar com Deus, com Jesus, e a primeira palavra que ele fala no grego quer dizer kurios.
ele, num primeiro momento, já chega para ele, se quebranta e diz, Curios, ou seja, Senhor, ou seja, o Senhor é o meu, eu sou teu escravo, o que o Senhor falar é aquilo que eu vou viver. Essa foi a forma com que ele se apresentou para Jesus. E essa é uma atitude de fé. Ninguém pode se aproximar diante dele se não reconhecer quem ele é. Por isso Hebreus diz que aqueles que se apresentam diante de Deus têm que saber que por fé, o que ele é e o que ele representa. Então a fé em ação é, além de nos aproximarmos de maneira muito prática do Senhor Jesus, é nos prostrarmos, é nos quebrantarmos diante dele e o reconhecer. Essa forma de joelho, porque ele estava quebrantado. Sabe quando a gente está tão quebrantado que nós nem suportamos mais ficar em pé e nos reclinamos? E não é por conta de um rito, vamos nos ajoelhar agora, porque não é isso. As pessoas se ajoelham diante de Deus porque estão reconhecendo quem Ele é. É quando alguém, por exemplo, um rei e uma rainha entra num aposento. Esses dias eu estava assistindo aquela rainha lá da Inglaterra, ela entrou naquele parlamento, quando ela entrou, todos aqueles que estavam ali se levantaram, e quando ela sentou, todos se dobraram. Eu falei assim, uau! Ali entrou uma pessoa que tinha autoridade, ali entrou uma pessoa que representa algo incrível. Todos que estavam naquela sala, sem exceção, inclusive o primeiro-ministro, todos, governadores, pessoas de posse, pessoas de títulos, todos se levantaram e se prostraram diante daquela pessoa que representava alguém, ou que representava algo. A fé em ação, queridos, é quando nós reconhecemos quem é aquele que vem na nossa direção. É quando nós reconhecemos quem é aquele que desce do seu lugar de poder, de glória, que se despiu de poder e autoridade para vir diante de nós, mas nós sabemos quem Ele é. E nós nos apresentamos diante dEle desta forma, quebrantados. Quando nós reconhecemos Jesus, as coisas começam a mudar. O problema é que as pessoas às vezes se apresentam diante dEle sem saber quem Ele é. E vão da forma ou de qualquer forma. Eu não estou te execrando e não quero te condenar agora, mas é um exercício, é uma atitude que nós devemos tomar. Quando estamos diante dEle, como nós devemos fazer? Reconhecer quem Ele é. Você está adorando ao Senhor? A quem você está adorando? Você está louvando, cantando? Para quem você está cantando? Estávamos cantando essa música, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Para quem você está cantando esta canção? De que maneira? Você reconhece realmente? Essa é a fé em ação. Então toda oportunidade que nós temos, nós podemos assim nos quebrantarmos e reconhecer, e assim nós vamos ver o agir de Deus, porque nós nos submetemos a Ele, e assim Ele pode agir. Bem, Jesus chegou naquele momento e tocou aquele homem. Eu termino dizendo isso. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelho e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Essa não foi uma pergunta, essa foi uma afirmação. Se quiseres, tu podes purificar-me. Ele se aproximou, ele se quebrantou, mas ele também confessou o poder de Cristo. Uau, que poder que há na confissão. Essa é a fé em ação. E eu termino assim. Aproximou-se, quebrantou-se e confessou. Aproximou-se, quebrantou-se e confessou. Aproximou-se, quebrantou-se diante dele e confessou o seu poder. Olha o que ele disse: Senhor, se quiseres. Uau! Ele entende que há uma vontade soberana de Deus. Amém, queridos? Por isso fala, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, pode purificar-me. Ele confessou a soberania de Deus, a vontade. E ele disse assim, que se ele quiser, ele tem poder para mudar a sua circunstância, para mudar e transformar a sua vida, para mudar e transformar a sua história. Simples assim. Que tal?
Sabe, queridos, eu estava pensando em minha casa antes de vir para cá. Como essa palavra é tão simples, como esse trecho é tão conhecido por todos. Tem gente que já cantou sobre ele, tem gente que já fez desenhos sobre ele, e nós já ouvimos talvez mais de uma ou duas pregações a respeito desse trecho. E hoje nós estamos num domingo simples, hoje nós estamos diante de uma pregação simples, hoje nós estamos diante de pessoas simples, pessoas lindas, e tudo isso, queridos, pode, na verdade, se tornar algo real para nós se precisamos ser transformados, se simplesmente tomarmos essa decisão e agirmos por fé. Por fé. Nos aproximarmos, nos quebrantarmos e confessar. E essa atitude deste homem provocou algo, e uma atitude de Jesus. Claro que ele o curou e o purificou da lepra. Mas eu acho tão significativo isso. Jesus o tocou. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu saía muitas vezes, com a minha família e com meu pai. Meu pai cantava em casamentos e tudo mais. Quantos já ouviram essa história? E eu me lembro uma música que meu pai cantava, e que ela trouxe um significado muito grande para mim nesses dias, enquanto eu pensava sobre esse tema. Essa música é antiga, talvez vocês não conheçam, e ela dizia assim: tocou-me, Jesus, tocou-me, de gozo ele encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, curou-me da escuridão. Eu estava pensando, quantas vezes eu ouvi meu pai cantando essa canção? E hoje eu estava ali, ou naquele momento eu estava ali lendo aquela palavra, e de imaginar como que nós somos tocados por Jesus. Quando nós recebemos o toque de Jesus. Quando nós desfrutamos da mão dele tocando em nós. Quando nós agimos por fé. Jesus simplesmente não chegou e tocou aquele homem porque ele... Não. Jesus estava andando na sua direção. Jesus ouviu o seu clamor. Jesus ouviu o seu desespero. Ele se aproximou de Jesus, se quebrantou e confessou o seu poder. Jesus foi até ele e o tocou. Jesus tocou aquela vida. E aquele toque, bastou somente um toque, para ele ser totalmente transformado. O Senhor Jesus está aqui. Ele já desceu do monte. Ele já foi na tua direção. Aproxime-se dele. Quebrante-se diante dele. Confesse o seu poder. E receba do seu toque. Vamos ficar em pé. Eu quero te desafiar nesta manhã. Você sabe o que está te afligindo. Você sabe o que está te machucando. Você sabe o que está te ofendendo. Você sabe o que está te levando para bem longe de algo tão bom como a tua família, um ambiente, uma comunhão. Você sabe o que de repente está ferindo o seu corpo, uma doença. Você sabe o que está machucando você nesse tempo de luta. Você sabe o que nós estamos relacionando, o que estava ofendendo esse leproso. Você sabe. Tem pessoas que nem percebem o quanto estão desesperadamente precisando de Jesus hoje, porque estão vivendo uma vida longe dele. Isso é uma lepra terrível. Você não está afastado das pessoas, você não está afastado da vida saudável, física, mas está extremamente doente porque sua vida espiritual está um caco. Você não ora, você não lê a palavra, está se sentindo tão bem fisicamente, mas espiritualmente você está doente. Eu sei que tem pessoas que estão assim aqui nesta manhã. Qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez que você leu a palavra? Eu quero dizer para você que você tem uma lepra aí. Eu quero te alertar, ei, você precisa ser alertado agora.
você tem uma lepra aí espiritual. Você nem percebeu, mas você está machucado. Eu quero dizer uma coisa para você: o que é a lepra? Ela é progressiva, lenta, repulsiva, mas ela tem um final triste, a morte. E eu quero chamar a tua atenção nesta manhã. Você se sente desanimado, e o sintoma é esse: desanimado, não sente vontade de orar. Você está doente espiritualmente. Ou seja, uma doença física, um relacionamento quebrado. Você está preocupado com seus filhos? Você está preocupado com a sua vida financeira? O que está afligindo você? Eu sei que tem coisas acontecendo. Eu falo tudo isso para te ajudar, para que você não saia daqui sem ver, sem desfrutar de um toque do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero ministrar hoje na tua vida. O Senhor está falando ao teu coração nesta manhã. O Senhor está chamando você nos segredos mais ocultos. É ali que o Senhor quer tocar. É ali que tem algo como uma lepra destrutiva, te machucando e pouco a pouco te afastando de uma vida plena e abundante. Pouco a pouco. Coisas às vezes ainda imperceptíveis, mas está ali. Vícios, situações, circunstâncias. Ei, nada disso está oculto aos olhos do Senhor. Os olhos dele conseguem ver tudo. Ele penetra até o mais profundo. Até o mais profundo. E não pense que Deus está falando com a pessoa do teu lado e não se sinta hoje, eu tenho, eu posso. Não, Deus está falando com você, com cada um. Eu vejo a misericórdia e a graça do Senhor neste lugar. E você veio aqui porque você precisa dele. Talvez você esteja nessa área, em situações da sua vida como aquele leproso, escondido entre as pedras, assistindo de longe pessoas sendo abençoadas, pessoas sendo tocadas, pessoas sendo tão transformadas, e você não. Mas aquela família, mais aquela pessoa, mais aquele homem, aquela mulher. Mas esse tem, aquele pode, aquele não. Eu não posso, eu não tenho. Quem sou eu? Então essa palavra é para você mesmo. Mas eu vivo tanto em opróbrio, eu nunca desfrutei disso nem daquilo. Então essa palavra é para você. Porque esse homem se sentia assim. Todos estão ali ouvindo as bem-aventuranças e nem tão pouco os meus ouvidos conseguem ouvir, porque eu não posso me aproximar daquele grupo. Quem sou eu? Eu estou com lepra, eu me sinto impuro. Eu me sinto indigno. Mas o que é mais incrível nesta manhã é que o Senhor Jesus desceu do monte. Ele está descendo do lugar das bem-aventuranças. Uau, que lugar incrível, que palavra linda. Não, Deus está descendo. Jesus está descendo deste lugar hoje. E Ele vai ao teu encontro. Ele vai ao lugar do teu esconderijo. Ele está indo na direção. Jesus está indo para Cafarnaum? Não, Jesus está indo na tua direção nesta manhã. Jesus quer olhar nos seus olhos. Jesus quer olhar para você. Jesus quer olhar para o seu coração, para o seu coração. Não é para o meu irmão, não, é para você, para você. Ele se importa com o seu detalhe. Ele se importa com os detalhes mínimos, mais pequenos, sonhos pequeninos. Jesus pensa assim de mim? Sim, Ele pensa. Ele trata você de maneira peculiar. Ele não trata hoje, agora, na coletividade. Ele também cuida do coletivo, mas agora é peculiar. Agora é com você. Ele está olhando para você e Ele vê aí uma situação como de uma lepra destrutiva, que te machuca, que te afasta da realidade, que te afasta de uma vida plena, que te afasta de uma vida de alegria, uma vida de uma alegria eterna, como aqueles que voltavam cantando uma canção de alegria eterna. Que canção é essa que eu não posso cantar? Que música é essa que eu não consigo cantar? Que vida é essa sem ansiedade? Que vida é essa sem depressão que eu não consigo viver?
O Senhor caminha na tua direção agora, porque Ele tem poder para mudar, Ele tem poder para transformar, Ele sabe da sua essência, Ele é Jesus, Ele é Senhor, Ele é o Curious Senhor, que quando nós nos submetemos, Ele pode nos tocar. Pare de se esconder agora nessas rochas. Pare de se esconder nessas cavernas, nesse leprosário. Aproxime-se dele nesta manhã, Rei Jesus. Vai ao encontro dele, vai, ele está aqui, ele é Jesus. Quebrante-se diante dele, reconheça quem ele é. Quebrando o teu coração na presença dele. Tira e afasta agora de você a sua vergonha, os seus medos. Aquele homem não se envergonhou. As pessoas falavam: ei, sai daí, você não é digno de estar perto dele. Ele não se importou com essas palavras. Quais são as palavras que estão falando ao teu ouvido agora? Quais são as palavras que estão dizendo: ei, não é para você, o que você está fazendo aqui? Impeça agora essas palavras, se quebrantando diante do Senhor dos Senhores. E Jesus, doce Jesus, o caminho dele é esse, na tua direção. E reconheça quem ele é. Confesse o seu poder. Confesse com a sua boca. Declare comigo essa oração: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero confessar agora a minha necessidade, a maior de todas, o Senhor. Eu preciso de Ti, eu preciso do Teu poder, eu preciso do Teu toque. Eu confesso que Tu és meu Senhor. Declare: Tu és meu Senhor, meu Senhor, meu Salvador, meu resgatador, meu restaurador. Tu és meu Jesus, Tu és a minha vida, oh Jesus. Sinta-lhe te tocar. Sinta o toque dele no teu coração. Essa é a fé em ação. O Senhor é a minha luz e salvação. Não temerei, eu não temerei. Força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado nessa manhã está em Ti, ó Deus, libertador. Eu só para Ti proclamarei Teu nome pra sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva. O Senhor é a minha luz, salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei.
refúgio em tempos de angústia. Declare: o Senhor é bom. Sim, o Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Oh, declare isso a Ele. Sim, o Senhor esse aplauso ao Senhor bem forte. Aleluia. O Senhor toca a vida de cada coração agora. Toca cada irmão, cada irmã. Tu sabes a necessidade. Tua palavra nos ensina que Tu és um Deus onisciente, sabe de todas as coisas. Toca agora, Deus, o mais profundo na necessidade, onde Deus se relaciona com algo assim, parecido como uma lepra, destrutivo, que machuca, que cresce, mas agora, cessa agora, Deus, toca, sinta-se purificado agora, levante as suas mãos e agradeça a Deus, sinta-se purificado, purificada, o Senhor te curou nesta manhã, o Senhor te restaura nesta manhã. Aleluia, aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, a companhia, a comunhão do Espírito Santo, graça, amor e comunhão, graça, amor e comunhão desse Deus maravilhoso seja com todos nesta semana, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Ei! Glória a Deus, queridos. Deus abençoe. Um domingo maravilhoso a todos vocês. Aproximem-se de Jesus, quebrante-se diante dele. Confesse o seu poder. Amém? Aproxime-se dele. Quebrante-se e confesse o poder. Faça isso todos os dias. Haja em fé. E veja a mão do Senhor operando milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Amém? Deus abençoe, queridos. Dá um abraço dessa forma no seu irmão, né? E tenha um domingo maravilhoso todos. Um domingo com a sua família, de grande bênção, de alegria, no nome de Jesus.